Eu sou Matheus Salles, sou estudante de teologia há muito tempo, desde a minha adolescência, mas, sobretudo, nos últimos anos, eu me tornei um grande estudioso em relação a temas da apologética cristã. Isso se dá pelo meu próprio contexto de autodescoberta, a partir do ensino médio e no início do ensino superior, onde eu fui diversas vezes confrontado em relação àquilo que eu cria na mensagem de Cristo Jesus. Então, na aula de hoje, nós vamos entender o que é a apologética e para que a apologética serve. Como eu afirmei segundos atrás, eu tive um momento de autodescoberta em relação à apologética cristã. Eu não tive ninguém dentro da igreja que pudesse me ensinar a respeito da fé, muito menos me explicar como evangelizar as outras pessoas para Cristo Jesus de uma maneira racional, lógica e factual. Então, eu, durante o início do meu ensino médio, fui confrontado por um professor de matemática, de história e de filosofia a respeito da existência de Cristo Jesus. Minha professora de história, que era mestre naquele tempo e estava caminhando para o doutorado, afirmou de maneira categórica, dentro de uma turma de 40 pessoas, que não existia evidências históricas a respeito da vida e da obra de Cristo Jesus. Naquele momento, tudo que eu acreditava em relação à fé foi, de certa forma, abalado, porque, apesar de ter crescido dentro da igreja, eu não fui ensinado a crer na minha fé ou a pensar de maneira racional nela, com argumentos lógicos, precisos, na qual eu pudesse argumentar a favor dela. Então, naquele momento, eu tive uma certa descoberta em relação à apologética cristã. O professor, logo em seguida, de matemática, entrou na turma e disse: é bem provável que aquilo que os vossos pais vos ensinaram a respeito da fé seja, na verdade, tudo falso, e você está acreditando em algo inexistente. Naquele momento, eu fiquei me questionando. Minutos atrás, a professora de história havia afirmado que não existia argumentos históricos e provas históricas a respeito de Cristo Jesus. Por outro lado, segundos depois, o professor de matemática está alegando que é bem provável que aquilo que eu aprendi a respeito da minha fé pelos meus pais, na verdade, é inexistente. Eu fiquei pensando por um momento, como é que esses professores entraram na aula de matérias distintas, argumentando a mesma coisa a respeito da inexistência de Cristo Jesus? Naquele momento eu tive um estalo e eu despertei para tentar entender ainda mais de maneira histórica a minha fé. Foi nesse momento que eu comecei a buscar no Google, no YouTube, que estava recente até então, por volta de 2009, e eu fui buscando vídeos que pudessem me dar razões científicas, históricas, arqueológicas a respeito da existência de Cristo Jesus e da veracidade do Novo Testamento. Então, eu comecei a passar toda aquela semana, 7 dias, até a próxima aula, estudando exclusivamente a respeito da apologética cristã. Foi nesse momento que eu encontrei grandes eruditos da teologia e da filosofia cristã, como William Lane Craig, R.C. Sproul, Josh McDowell, entre outros grandes baluartes da apologética cristã. Então, comecei a organizar informações históricas partindo do pressuposto de pagãos, justamente para que a professora de história, o professor de matemática não pudesse argumentar dizendo: você está usando pessoas que acreditam em Cristo Jesus. Eu quero evidências de pessoas que não creem a respeito de Cristo Jesus. Naquele período eu encontrei mais de 11 pessoas não cristãs, extremamente pagãs, com a vida extremamente libertinosa, afirmando que Cristo Jesus verdadeiramente existiu e de que andava entre os homens afirmando certas verdades que eles mesmos abominavam naquele período. Júlio Africano afirma a respeito de Talo, que foi um historiador do primeiro século, que no momento da morte de Cristo Jesus, ele escreveu uma crônica a respeito das densas trevas que ocorreram no momento da crucificação. É válido frisar que Talo era um historiador do primeiro século, no entanto não era um cristão,
mas afirmava a respeito da morte de Cristo Jesus no Calvário. Nós temos ainda Plínio, o jovem Plínio, que foi apadrinhado por Trajano, que era imperador de Roma, na qual ele reporta o argumento de como deveria refutar os cristãos, uma vez que eles adoravam Cristo Jesus como Deus. Então, na fala de Plínio para Trajano, é visível que Cristo Jesus é identificado como Deus e que os cristãos do primeiro século afirmavam a divindade categórica de Cristo Jesus. Além do mais, nós temos Tácito, que é um historiador romano que afirmou a existência de Cristo e de que ele foi crucificado por sentença de Pôncio Pilatos, que naquele período estava debaixo do reinado de Tibério. Isso é descrito lá no Anais de número 15, 44. No livro A Morte de Peregrino, de Luciano de Samosata, que foi um escritor de sátiras gregas que viveu no segundo século, ele afirmou de maneira clara que Cristo Jesus também existiu e descreveu a sua morte e ressurreição. Esses são alguns exemplos de pessoas não cristãs que afirmaram a existência de Cristo Jesus. E foi dessa forma que eu comecei a mostrar certos argumentos de pagãos à professora de História e ao professor de Matemática de que Cristo Jesus havia existido, que Cristo Jesus andou sobre a face da terra, que ele era verdadeiramente quem afirmava ser, o unigênito Filho de Deus, ou a expressão que João usa no Evangelho, monogenes patopratros, que em grego significa o único, unigênito Filho de Deus. Então nós vamos perceber que naquele período, por volta do primeiro e segundo século, nós vamos encontrar diversas fontes romanas, fontes judaicas, fontes rabínicas, que alegavam a existência de Cristo Jesus. Quando eu apresentei isso à professora de História na semana seguinte, após ela afirmar que Cristo Jesus não existiu, o choque dentro da turma foi extremamente grande, porque as pessoas não estavam preparadas para lidar com a verdade de Cristo Jesus. C.S. Lewis, ele vai dizer que você, ao ser exposto à verdade de Cristo Jesus, tem duas grandes opções: ou abraçá-la ou rejeitá-la veementemente. Então, a partir do momento que eu apresentei esses argumentos históricos, era necessário que as pessoas, as quais ouviram ali essas provas, elas deveriam tomar certas decisões em relação a Cristo Jesus. Ou elas abraçariam ele, ou rejeitariam ele de maneira deliberada. Então, nós vamos falar, nessas duas aulas, o que vem a ser apologética e para que ela serve. Na próxima aula, nós vamos tratar basicamente da abordagem e da metodologia. Falar a respeito da vida de Cristo, portanto, negar a existência histórica dele, como a professora de História havia afirmado, é negar todo o percurso e o avanço da civilização ocidental, porque a civilização ocidental está fundada em três grandes pilares: no direito romano, na filosofia grega e na fé judaico-cristã. Hoje nós vemos uma luta muito intensa com relação ao cristianismo para negar as verdades por elas afirmadas. Porque uma vez você negando a existência de Cristo, a existência de Deus, como diria no livro Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski, ele vai dizer: você, portanto, não pode prestar devoção moral a ninguém a não ser a você mesmo. Se Deus não existe, tudo, portanto, é permitido. Então, a apologética, ela vem justamente para confrontar os pensamentos equivocados em relação à fé, apresentar a fé de maneira genuína e criar uma ponte para a pregação do Evangelho. Então, Mateus, o que seria, portanto, a apologética? Eu gostaria de começar nesse primeiro momento dizendo o que não é apologética. Apologética não é um recurso intelectual que visa apenas o debate, pois isso seria meramente uma arrogância. Você não está em busca de debater com fim em si mesmo. Você está em busca de debater e apresentar a verdade do Evangelho para que aquela pessoa, uma vez sendo convencida de maneira racional pela fé apresentada, ela possa se render a Cristo Jesus. Espera-se não a arrogância dos discípulos de Cristo, mas, sobretudo, humildade de coração. É
totalmente contraditório afirmar que somos discípulos de Cristo Jesus se agirmos de maneira arrogante, presunçosa, orgulhosa. Porque as Sagradas Escrituras vai dizer que Cristo é manso e humilde de coração. Portanto, ele não pode ter discípulos arrogantes e orgulhosos. Por isso, a apologética não é um recurso intelectual que visa simplesmente o debate como um fim em si mesmo. Em segundo lugar, a apologética não é apresentar um sistema de crenças destituído da realidade do ouvinte. Eu vou apresentar a verdade das Escrituras, mas essa verdade apresentada, ela tem que fazer jus à realidade. Como? É que aquele ponto doutrinário por mim apresentado no argumento, no debate filosófico, dentro das escolas e universidades, pode ser relevante para a vida daqueles que estão me ouvindo. Como é que aquela verdade apresentada vai mudar a realidade dos meus amigos de sala de aula ou da vida dos professores universitários? Então, a apologética, ela visa não somente a apresentação de um sistema de crença, mas pegar esse sistema de crenças e dizer como é que ele é relevante para o dia a dia, a fim de que aquela pessoa sinta a necessidade de viver à luz dessas verdades apresentadas. Então, se a apologética não é um recurso intelectual, também não é apenas um sistema de crenças, o que seria a apologética, portanto, Mateus? Segundo William Lane Craig, que é uma das maiores autoridades no ramo da apologética cristã da atualidade, ele diz que a apologética serve para mostrar aos incrédulos a veracidade da fé cristã, para fortalecer a fé dos salvos e para estudar e apresentar as ligações cristãs entre a doutrina e outras verdades. A apologética, portanto, seria a apresentação lógica, factual, sistemática da fé cristã. Seria a defesa daquilo que nós cremos. Então, na perspectiva de William Lane Craig, a apologética ela tem 3 objetivos. Ela serve para mostrar aos incrédulos a veracidade da fé. Eu estou apresentando, em primeiro lugar, que minha fé ela é genuína. E porque as outras crenças, quando colocadas ao lado do cristianismo, elas não podem permanecer de pé. Eu preciso apresentar isso de maneira lógica, para que as pessoas elas possam abraçar a verdade. Em segundo lugar, ela serve para fortalecer a minha fé. Quanto mais eu estudo a respeito da minha fé, tanto mais eu vou aprender a respeito dela, tanto mais eu vou me tornar convicto em relação àquilo que eu estou falando. E em terceiro lugar, eu preciso apresentar as ligações entre a doutrina e as outras verdades. Como é que todas as doutrinas cristãs se alinham com as verdades apresentadas hoje neste mundo? Então, na palavra de Peter Brandt, que é outro erudito da área da apologética, ele diz que a apologética tenta ajudar os não crentes a atravessar a jornada até a fé em Cristo e ir além do abismo cultural e encarar o abismo da cruz, a fim de que possam ouvir a mensagem clara do Evangelho. A apologética, nesse caso, seria uma ponte que ligaria os incrédulos à pessoa e à obra de Cristo Jesus. A apologética removeria os entraves, os empecilhos racionais, para que depois de removidos, nós possamos apresentar o genuíno Evangelho de Cristo Jesus. Ela é como um facão que vai desmatando tudo para que a semente do Evangelho seja plantada em um solo fértil. A apologética, diz Alistair McGrath, não é criar a fé, mas criar um ambiente favorável à fé cristã. Em sala de aula, diversas vezes, conversando com pessoas que não acreditavam na mesma fé que eu pude dialogar com elas a respeito da vida, o sentido, o propósito e por que nós vivemos aqui e como nós devemos pensar a vida quanto vivemos aqui. E ali, essas perguntas sendo levantadas, cada um vai apresentar ou apresentava a sua crença, o seu pensamento, e muitos deles de maneira equivocada. Então, depois de um certo diálogo a respeito do que é o homem e o seu propósito de vida aqui, eu pude apresentar de maneira clara a verdade do Evangelho. Não é à toa que de 4 ateus da minha turma, todos eles passaram a crer em Cristo Jesus, depois de longos debates e evangelismo de maneira consistente. Não se trata aqui do meu mero conhecimento, se trata aqui da fé apresentada de maneira lógica, factual e verdadeira. Portanto, eu e você
devemos estudar a fé para apresentar argumentos racionais, claros, lógicos e sistemáticos, a fim de que as pessoas sejam convencidas pelo poder das Escrituras e por uma ação do Espírito Santo